dar continuidade ao nosso bate-papo com o psicólogo Alexandre Romano, ele que está falando na questão de como você, pai, pode estar ajudando o seu filho a crescer sendo uma pessoa organizada. E para ajudar a criança, Alexandre, com certeza a forma lúdica é a melhor forma. Com certeza, né? Eu acho que a criança ela tem que aprender, né, as regras através da brincadeira e dos jogos. Né? É muito importante os pais saberem, né, lidar com essas situações. Né? Não adianta a gente falar com a criança como se estivesse falando com o adulto. Arruma o teu quarto, faz isso. O pai tem que criar estratégias. Vamos brincar de arrumar? Vamos brincar de guardar os brinquedos? Olha, o bonequinho está triste porque ele não está na caminha dele. Ele está fora da caixa de brinquedo. Então, dessa forma que a criança vai desse diálogo lúdico, dessa fantasia, desse faz de conta que o Piaget chama de jogo simbólico, é a grande estratégia de comunicação com a criança. Então, os pais, seguindo essa premissa do Piaget, ele vai interagir de forma mais efetiva com o seu filho. Né? Então, essa seria uma estratégia, né, de o pai conversar de forma lúdica, usando o simbolismo com a criança ou faz de conta, para que a criança internalize isso e acredite e faça de forma efetiva o que é solicitado. E Alexandre, você falou que a partir dos 3 anos já pode estar ensinando, né, essa vivência para a criança. Como a criança nessa fase ela ainda não está sabendo ler todas as frases, né, ainda vai aprender muita coisa, é importante também os pais usarem figuras, né, para a criança associar com determinada coisa, não é isso? Perfeito, Tamiris, porque a criança, na verdade, não é que ela não saiba ler ainda, mas ela lê o mundo. Né, e ela lê as informações. Então a criança, a imagem para a criança é muito significativa. Então associar o cantinho do brinquedo com uma imagem, associar o cantinho do livro com uma imagem. A partir daí ela começa a fazer as associações e ela transforma esse esquema cognitivo que amanhã coloca ela no estágio de prontidão para leitura e para escrita. Então a criança que vive no meio organizado, ela está sendo preparada para o mundo da leitura e da escrita. Então isso é muito importante. E uma outra coisa mais importante ainda também é a questão da rotina. A criança de 3, 4, 5 anos de idade, ela precisa ter uma rotina de organização. Agora é o tempo disso, depois é o tempo daquilo. Hora de dormir, hora de merendar, hora de ver televisão, hora de estudar. E de preferência, isso tem que ser feito num quadro colorido, organizado, para que a criança saiba, interaja com esse quadro. Isso é uma dica que a gente pode estar dando para que os pais façam isso de forma lúdica em casa, né, e ajudem os seus filhos nessa questão da organização. E também a premiação. Cada vez que o pai perceber que o filho está fazendo da forma correta, ele premiar, porque já é um estímulo a mais para a criança. A questão da premiação ela é efetiva também. Você pode, de alguma forma, a criança ganhou alguma coisa, você fazer através de um elogio, de uma comenda para a criança. Né? Isso ajuda muito na construção da autoimagem da criança. A criança que ela tem uma boa autoimagem, ela vai ter uma boa autoestima e a autoimagem perpassa por isso. Né? Então, né, eu vejo também que as famílias, os pais, os avós, eles podem contribuir muito nessa formação, né, nessas transições ecológicas que acontecem, né, ver aonde seu filho frequenta para não confundir também. Na minha casa é muito organizado, na casa do avô não é muito organizado. Isso tudo são coisas, transições ecológicas que a criança vai tendo que vão influenciar também no seu ato de ser ou não organizado. E Alexandre, tem também a questão, conforme o tempo, a gente sabe que criança gosta muito de brinquedo, mas o tempo vai passando e existem aqueles brinquedos que a criança vai deixando de lado. Os pais também devem estar incentivando seus filhos a estarem doando aquele brinquedo, né? Isso com certeza, né? É muito legal os pais educarem os filhos em saber que o tempo útil do brinquedo, que aquele brinquedo foi muito importante para ele e quem sabe ele vai ser muito importante para outra criança. Isso quer dizer o quê? Vai formar compaixão, então você começa a introjetar valores importantes, né? Então essa forma de organização, ela serve para isso também. Mas só um recadinho, acho que final assim para ficar, não quer dizer que a criança organizada é a melhor criança. Com certeza. Porque a organização é só um dos fatores que levam à personalidade. Porque muitas das vezes que a criança que não é tão organizada, ela é criativa. E a organização não significa dizer obsessão por guardar coisas em locais corretos. Organização significa dizer você ter responsabilidade e autonomia em saber o que é certo e errado e fazer na hora certa. Então a gente não precisa ter uma neura em ter meninos organizados. A gente tem que ter uma neura em ter meninos autônomos que saibam o que é certo e o que é errado. Ok, Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Amazônia Agora. Eu tenho certeza que o recado foi passado para os pais que estão nos assistindo. Agradeço o convite, fico à disposição, né? Aí a gente está sempre pronto para ajudar a esclarecer a sociedade amazonense.
Com certeza, muito obrigada. Esse tema com certeza é muito pertinente para você, papai, mamãe, que não sabe como lidar com os seus filhos ainda. Você pode conferir essa entrevista no site do YouTube, youtube.com/canal Amazon Site. Lá você vai acompanhar desde o início a como está ajudando o seu filho a ser uma criança crescer sendo uma pessoa mais organizada. E o Censo Escolar coleta informações sobre o rendimento dos alunos. Essa e outras notícias você confere logo mais no Roraima News, que começa às 13h20. Essa revista eletrônica vai para um rápido intervalo, mas volta já já.